Uma boa tarde mais uma vez a todos. Espero que estejam bem. Pessoal, para quem não me conhece, sou o professor Cleiton, trabalho aqui na Secretaria Municipal de Educação e nessa tarde, Abaixo. né, estou eu aqui, o professor Rony, do setor de avaliação, e o professor Paulo, formador de ciências, para a gente conversar sobre mais uma seletiva a nível estadual. Eu creio que muitos que estão aqui hoje participaram, né, da seletiva que nós realizamos sobre a primeira feira científica da UES, né? E agora chegou o momento de nós conversarmos sobre outra seletiva, que é a do Ceará Científico 2026. Então, professor Rony, professor Paulo, se vocês quiserem dar uma saudação, fiquem à vontade. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Só como é que tá desfocar, cara? Tá normal aqui. Tá tranquilo, Paulo, aqui, Pronto, viu? O tá áudio. certo. Pronto. Boa tarde, sou o professor Paulo, formador de ciências, e estou aqui acompanhado também, cara, dos ilustríssimos professores formadores Augusto Geografia, Paulo Garcia, História, e o nosso amigo Michel também, da língua portuguesa, para a gente acompanhar essa reunião, né? E fazemos os devidos alinhamentos, né? Vou dar uma palavrinha aí, tá? Tá tranquilo, né? Então a gente vai conversando aí. Qualquer dúvida, a gente vai se falando. Obrigado, professor Paulo. Valeu, meu amigo. Rony, Eu não sei se vocês me escutam, dá para ouvir bem? perfeitamente. Eu não consigo aparecer e deve estar com um pouquinho de eco porque eu estou gravando. Mas passando aqui para dar um oi para o pessoal que está presente, vai participar do Ceará Científico. Aqueles que participaram da primeira feira estadual, minha gente, foi fenomenal. Foi uma coisa, assim, uma experiência que eu fica até difícil de descrever, mas o Ceará Científico a gente já conhece. E a gente tem tudo para prosseguir. Tiramos o terceiro lugar, né, em ciências, na feira, na primeira feira, e temos tudo para repetir esse feito, ou até melhor. Então, eu vou me recolher aqui, que eu estou gravando, e eu estou ouvindo minha própria voz, mas fiquem à vontade, eu vou estar aqui nos bastidores, tá bom? No chat. Abraço a todos. Obrigado, professor Rony. E também agradecer, né, porque hoje aqui com o professor Paulo a gente tem mais três formadores acompanhando e nós realmente precisamos, né, desse apoio de todos para que a gente consiga realmente ter bons resultados nessa nossa seletiva, né? E nós vamos observar aqui também que, parecido como aconteceu na feira da UES, o Ceará Científico ele veio com uma proposta que pode todos os professores se engajarem nessa feira, elaborarem os seus projetos e participar, independente se é professor de ciência, língua portuguesa, matemática, história, geografia, é uma seletiva que ela está aberta a qualquer área de conhecimento. Então a gente vai aqui hoje conversar um pouquinho. Gostaria de deixar bem claro que qualquer dúvida pode digitar no chat ou quiser abrir o áudio, conversar, levantar a mão, fique à vontade, esse é o momento para a gente esclarecer todas as dúvidas. Como o professor Rony falou, a reunião está sendo gravada, né? A gente vai disponibilizar também esta gravação, certo? Para quem não conseguiu assistir hoje, certo, pessoal? Deixa eu só projetar aqui a apresentação. Está todo mundo visualizando bem? Beleza, o áudio também, né, Rony? Minha internet aqui falhou um pouco aqui em algum momento, mas eu creio que agora deu certo. Pronto. Nosso Ceará Científico 2026, ele, no que compete a nossas escolas da rede municipal, nós trabalhamos, ele atua com duas categorias, né?
específica para os nossos estudantes de anos finais. Então, nós temos a categoria Pesquisa Júnior e Pesquisa Júnior PCD, e esse ano, ciência, cidadania e convivência democrática, o conhecimento a serviço da vida coletiva. Só em a gente observar o tema, a gente consegue ter essa ideia de dar abrangência que essa temática nos dá e as diversas possibilidades de projetos que essa temática pode nos proporcionar, né? Então, daqui de cara, a gente já vê que realmente é uma temática que a gente pode trabalhar com N situações. Mas, antes de falar propriamente do Ceará Científico, eu queria, como o professor Rony falou, né, realmente não tem como a gente expressar com palavras esse momento que foi a gente ter essa experiência de participar dessa etapa estadual da Feira Científica da UES, essa primeira edição, né? E nós tivemos realmente essa conquista, né, que realmente precisa ser divulgada, compartilhada, né? E porque assim foi um ganho muito grande. Na primeira feira de ciência da UES, nós tivemos ali a oportunidade de estar competindo com mais de 70 municípios do estado do Ceará. Foram mais de 273 projetos inscritos, certo? E nós conseguimos galgar esse terceiro lugar justamente na área, né, de ciências da natureza. Nós temos aí o registro, né, das fotos da nossa professora, os 3 estudantes. Então, pessoal, é um momento extremamente importante que realmente vale a pena a gente ter essa experiência. E assim, para além desse momento, o que também eu acho de extrema importância é quando a gente trabalha essa feira, não só com esse objetivo de ser premiado. Ser premiado é bom, reconhecimento é bom, você ter aquela sua medalha realmente é muito gratificante. Mas a gente conseguir mobilizar nossas escolas, não só para elaborar um projeto, mas para fazer esse projeto ter vida na escola, fazer todo esse processo acontecer, é um dos momentos mais importantes porque a gente mobiliza uma grande quantidade de pessoas na escola, na comunidade escolar. Aqui também, a nível de município, na edição dessa feira, nós tivemos, eu creio que mais de 70 projetos também nos foi enviado para mim, professor Paulo, professor Rony, para poder participar dessa seletiva, né? Aqui eu quero registrar também que a Escola Pedro Laurino ganhou o terceiro lugar, né, com esse projeto, né, saneamento básico, moradia no Parque Leblon, direito de todos. Mas também eu quero deixar registrado aqui que nós estávamos lá na UES com uma delegação de 37 pessoas, entre estudantes e professores. Por que essa quantidade de pessoas? Porque também participaram desse momento a Escola Lar de Clara, a Escola José Alves dos Santos, a Escola João Cordeiro, a Escola Raimundo José dos Santos, a Escola Antônio Miranda, a Escola Tiradentes e a Escola Paulo Marcílio. Essas 8 escolas conseguiram ter essa experiência de participar dessa etapa estadual. E realmente é um fato grandioso que a gente tem que comemorar também. E agora estamos nós, né, aqui hoje à tarde para conversar justamente sobre essa seletiva do Ceará Científico, pedindo também que a gente faça essa mesma mobilização que aconteceu na feira da UES. Também a gente trabalha também o Ceará Científico nessa mesma pegada, nessa mesma perspectiva, certo? E a gente ter já passado por esse processo do Ceará Científico nos ajuda muito, porque a maioria das escolas já tem um projeto em mãos escrito. Basta apenas fazer algumas adequações para que eles se encaixem na temática, nas áreas de pesquisa, né, e nos eixos que o Ceará Científico nos informa aqui no seu edital. Então, com esse tema, ciência, cidadania e convivência democrática, conhecimento a serviço da vida coletiva, o que é que o Ceará Científico pretende com esse tema, né? É justamente estimular o pensamento crítico
o diálogo e a participação ativa, né, dos jovens e estudantes, né, para analisar justamente problemáticas nos seus territórios. E isso foi o que a gente viu bastante nos projetos da Feira da UES. As escolas trabalharam muitos projetos com esse olhar para a problemática do seu território, né? Então, esses projetos se encaixam perfeitamente para o que o Ceará Científico também pronto. Pessoal, objetivo geral do Ceará Científico. Ele traz justamente essa questão de estimular a investigação e o protagonismo estudantil na comunidade escolar. Então, esse objetivo faz com que os nossos estudantes e o professor não trabalhem apenas dentro dos muros da escola, mas para que ele consiga também trabalhar o território a qual a escola está presente. E dentro desse objetivo geral, existem os objetivos específicos, que é justamente trabalhar esse incentivo à pesquisa, que trabalha o cotidiano da comunidade, que trabalha as questões sociais e ambientais que a comunidade está atualmente vivenciando, certo? Então, é essa busca por um projeto que consiga, de fato, ter um impacto na comunidade, ter um impacto na escola, ter um impacto no bairro, na região a qual a escola está presente. A participação, só recapitulando, pessoal, a participação do Ceará Científico, a escola precisa selecionar o projeto que irá representá-la para a etapa virtual e etapa municipal. É necessário que a escola faça essa seleção do projeto. Se tem já o projeto inscrito do ano de 2020, um projeto já criado no ano de 2025, 2026, pode utilizar o mesmo projeto. Esses projetos, eles podem estar ou já foram concluídos ou já estarem em fase de conclusão. E a equipe, né, de cada projeto, ela é composta por 2 estudantes e um professor orientador, sendo também que pode participar também um professor co-orientador, tá? De repente a escola, um professor de geografia, ele tem um projeto muito bom e quer fazer parceria com um professor de ciência, com um professor de língua portuguesa. Esse outro professor, ele pode ser o co-orientador também desse projeto. O edital do Ceará Científico também prevê essa situação, ok? As nossas 2 categorias do Ceará Científico, que compete à rede municipal de ensino, a categoria Pesquisa Júnior, referente a estudantes, né, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, e a categoria Pesquisa Júnior PCD, que são estudantes, né, que eles têm que estar registrados no cadastro do CIGE, indicando o seu perfil PCD. Essa equipe de pesquisa júnior não precisa ser composta por 2 estudantes desse perfil, pode ser um estudante comum e um estudante PCD para fazer parte dessa equipe. Isso já caracteriza como equipe pesquisa júnior PCD. As áreas de pesquisa, a gente vai observar aqui observar que, de acordo com as áreas de pesquisa, não é uma seletiva que é exclusivo para um professor de um componente particular, um componente específico, né? Porque a gente pode trabalhar a área de pesquisa de linguagens e códigos, a área de pesquisa matemática e suas tecnologias, a área de pesquisa ciência da natureza, educação ambiental e engenharias, a área de pesquisa ciências humanas e sociais aplicadas, né? Que é a outra área de pesquisa robótica, automação e aplicação. E dentro dessas áreas de pesquisa, o Ceará Científico, ele dá sugestões de eixos que podem ser trabalhados em cima daquelas áreas de pesquisa. Então, por exemplo, digamos que eu sou um professor de língua portuguesa e quero trabalhar na área de pesquisa de linguagens e códigos e vou trabalhar com um eixo de pesquisa que trate da educação para a cidadania. Eu posso fazer isso? Pode. Então, essa daqui é o nosso eixo. Pessoal, né? tem um microfone ligado, por favor, desliga. Então, ou então, sou um professor de matemática, certo? Quero trabalhar
um eixo voltado para a cidadania ambiental e gestão democrática dos territórios? Pode, certo? Ou então eu sou um professor de ciência da natureza, quero trabalhar tecnologias digitais e participação cidadã no Ceará, certo? A gente precisa, pessoal, e quero que isso fique bem claro, quando a escola definir qual a sua área de pesquisa do seu projeto, é muito importante que vocês casem essa área de pesquisa com um desses eixos. E aqui ele cita, eu creio que 14 opções de eixos que a gente pode trabalhar em cima desse projeto. E se você for observar, com certeza, os projetos que você já tem em andamento, eles vão se encaixar em uma área de pesquisa dessa associada a um eixo, e um desses eixos que estão aqui, certo? E aqui eu convido mais uma vez, certo, os professores de geografia, história, língua portuguesa, educação física, tá? De todas as áreas que possam e queiram participar dessa seletiva, mas ficando bem claro, né, que a escola, ela, caso tenha mais de um projeto, né, a escola precisa selecionar por categoria qual projeto irá representar a sua escola. Então, vocês precisam ter essa definição, caso tenha muitas opções de projetos, tá ok? Deixa eu falar um pouquinho logo aqui do calendário, nosso calendário de atividade, depois a gente passa para mais informações sobre como é que vai se dar a etapa escolar, a etapa virtual, a etapa municipal. A gente está propondo um calendário que a escola realize a sua etapa escolar até o dia 17 de junho. Agora, pessoal, o que é que a gente considera como etapa escolar? É você definir qual projeto irá representar a sua escola, visto que muitas escolas já fizeram a seletiva, já tem projetos do Ceará Científico e tudo mais, ok? Então, lembrando, cada escola ela vai poder selecionar até 2 projetos para a próxima fase depois da etapa escolar. Um projeto Pesquisa Júnior e um projeto Pesquisa Júnior PCD. Tá? Lembrando que sempre turmas de anos finais. Então, 2 projetos, 1 ou 2, tá bom? Isso de cada área de pesquisa. Nós teremos uma inscrição interna, assim como foi feito na etapa do Ceará Científico, a gente vai fazer uma seletiva virtual antes da etapa municipal presencial. A gente vai pedir que vocês façam a inscrição dos seus projetos até o dia 22 de junho, tá? Quanto a isso, eu vou informar daqui a pouco como é que vai se dar essa inscrição, tá certo? Nós iremos receber todos esses projetos. Dia 25, nós vamos relacionar os projetos aprovados para a seletiva, certo? Municipal, né? A gente vai informar aqui os projetos que foram aprovados na seletiva virtual e que irão para a seletiva municipal presencial, que acontecerá dia 29/6. Por que a gente vai ter que fazer todo esse movimento esse mês, pessoal? Porque, de acordo com o calendário da CRED 1, nós precisamos já ter os 2 projetos que irão representar o município de Caucaia, um categoria Pesquisa Júnior e outro categoria Pesquisa Júnior PCD. A gente já vai ter que ter esses projetos já prontos, toda a estrutura do projeto escrito, um vídeo publicado no YouTube, o banner virtual, certo? Já íamos ter que alimentar um sistema lá do Ceará Científico já no início de agosto. Então, não tem tempo hábil para que a gente pule esse processo e finalize esse processo em agosto, porque a gente precisa ainda finalizar algumas situações, né, dos projetos para poder deixar eles no formato em que o Ceará Científico solicita. Tá? Mas eu creio que isso aqui não será um desafio muito grande. Por quê? Porque nós já temos muitos projetos já em andamento, executados, né, ou concluídos nas nossas escolas. Então, o que é que a gente precisa fazer? Já tem um projeto finalizado, escrito, beleza. Ver o que é que o edital do Ceará Científico pede, ver se precisa realmente, de fato, ajustar, trocar a área de pesquisa, ou trocar o eixo, né, ou trocar o eixo, fazer essa inscrição até o dia 22, aguardar o resultado do dia 25 e dia 29, nos encontramos aqui
para realizar a nossa seletiva municipal. Pessoal, até aqui tranquilo, ok? Pronto, Luana pode falar. Boa tarde. Uma das Boa dúvidas você tarde. já tirou, né? Que era duas escolas, poderia ter, uma escola poderia ter dois trabalhos, né? Um Pronto, PCD isso. e outro regular, né? Acho que poderia ter Isso, assim a exatamente. nomenclatura. Aí Isso. vem a dúvida. Eu vi aí na categoria PCD que tem que ter no CIG. A criança, quando ela tem TDAH, ela entra também nas classificações de PCD? Eu só vi o Ó, TEA, aqui habilidade e deficiência física. na apresentação, eu tenho quase certeza que eu não descrevi todas as situações, mas no edital tem um texto na íntegra, vale a gente identificar lá no edital, certo? Que aí nessa apresentação que a gente vai disponibilizar, pessoal, vai ter o link do edital também para vocês darem uma lida. É muito importante que vocês leiam o edital na íntegra, para que a gente dê uma resumida para pontuar as situações mais importantes, tá bom? Mas, assim, de fato, precisa ter esse registro lá. Eu só não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que tem mais opções também lá no texto original do edital, tá bom? E, pessoal, outro detalhe também, enquanto eu não esqueço. Cleito, mas a minha escola se programou para fazer a sua feira de ciência um momento maior só no segundo semestre. E aí eu não vou poder participar dessa seletiva. O pessoal pode, se você já tiver um projeto já pronto, ou conseguir estruturar um projeto, a escrita de um projeto para agora, mesmo que a escola tenha planejado de forma pedagógica o seu evento escolar científico no segundo semestre, não tem problema, tá? Se você já tiver o projeto ok, o texto do projeto escrito, dá para utilizar tranquilamente. Não serão impedidos, tá bom? Alguém mais levantou a mão? Oi, Cleiton. Pronto, foi eu mesmo, Gerrinho. Boa tarde. Cleiton, Boa tarde. a escola só pode fazer a inscrição para uma área de pesquisa. Ou pesquisa júnior e a pesquisa PCD. É por categoria, justamente. Ó, a escola vai poder escrever até 2 projetos, tá? Um da categoria pesquisa júnior e o segundo da pesquisa júnior PCD, certo? São no máximo 2, tá? Qualquer E área. aí, qualquer área de pesquisa relacionada a qualquer eixo que foi mostrado aqui, tá bom? Nós, como município, nós também só poderemos levar para a etapa regional da CRED apenas 2, justamente um pesquisa júnior e o pesquisa júnior PCD, tá bom? Obrigada, Cleiton. De nada. Aí, voltando aqui, pessoal. Quanto às datas, né, tudo tranquilo, né? Etapa escolar. Pessoal, etapa escolar, o que a gente caracteriza como etapa escolar, tá? Você definir quais projetos irão representar a sua escola. Só fortalecendo aquilo que eu já falei, né? A escola poderá selecionar até um projeto categoria pesquisa júnior e outro projeto categoria pesquisa júnior PCD para a seletiva virtual que nós iremos realizar. Agora, diferente do ano passado, quem participou do Ceará Científico ano passado vai ver uma diferença esse ano em relação ao sistema. E qual é? Que isso aqui é um ponto de atenção que eu preciso que vocês observem também. O edital desse ano, o que é que o edital pede? Que todas as escolas que têm projeto, que irão ter esses projetos, que irão participar da nossa seletiva municipal, esses projetos eles precisam ser cadastrados também em um formulário específico da SEDUC. Existe um formulário que as escolas do estado cadastram seus projetos, certo? E esse ano o edital ele trouxe um form. Você desligou o microfone, Cleiton. Desculpa, pronto. Rony, não sei nem que momento eu parei aqui, mas vamos lá.
Todo mundo escutou até essa questão da novidade do cadastro? Sim, né? Pronto, então, o detalhe, ó. Então, assim, Cleiton, a minha escola, ela já tem um projeto, eu vou escrever e vou participar. Beleza, se você vai participar, vai escrever o projeto na nossa seletiva virtual e na etapa municipal, esse formulário que está aparecendo aqui, que é um Forms, e ele é bem simples o preenchimento dele, você vai ter que registrar esse projeto nesse Forms. Por quê? Eles estão solicitando isso para que eles possam compilar a quantidade de projetos também que os municípios desenvolveram na etapa do Ceará Científico. Eles tinham essa informação antigamente só do Estado, agora eles querem também essa informação a nível municipal. E por que é importante, você não pode deixar de registrar nesse formulário o seu projeto? E o que é que ele vai pedir? Apenas os dados, se não me engano, dado da escola, dado do professor, do estudante e um resumo do projeto. É bem simples ele. Por que é importante registrar? Porque, digamos, sua escola foi a vencedora da etapa municipal do Ceará Científico. Beleza. Mas se vocês não tiverem registrado nesse Forms aqui a sua escola, o seu projeto, o edital diz que você não pode participar da etapa regional. Entendido, pessoal, quanto a isso? Então, independente, Cleiton, eu não passei independente do que aconteça, todas as escolas precisam preencher esse Forms, tá bom? Não necessariamente preencher perto da etapa municipal, pode preencher até antes. Se você tiver já o projeto pronto, pode até já clicar no formulário aqui, identificar a sua escola, botar os estudantes, colocar o resumo e já preencher. É importante esse registro, porque ele é uma das coisas que o pessoal da SEDUC irá observar para que a escola fique apta a participar da etapa regional da CRED 1, que é o nosso caso. Certo? Tranquilo quanto a isso? Todo mundo entendeu? Pessoal, seletiva virtual. A nossa seletiva virtual, a gente precisa receber os projetos de vocês, né, até o dia 22 de junho. Como eu falei, cada escola pode enviar até 2 projetos, né, das 2 categorias. O que é que a gente precisa que vocês nos enviem? Apenas a cópia do projeto escrito e um vídeo de 1 a 2 minutos dos estudantes apresentando o projeto. Não é apresentando como aconteceu a sua etapa escolar, é apresentando de fato o projeto, a escrita do projeto, para a gente conhecer um pouquinho também da capacidade, né, da compreensão do estudante em cima do projeto que está sendo escrito da escola. Então, esse projeto escrito e esse vídeo precisam ser enviados para esse e-mail, né, que é o reunião@escolas.calcaia.ce.br, até o dia 22 de junho. O resultado dessa seletiva acontecerá dia 25 de junho, a gente vai divulgar o resultado nas escolas que ficaram aptas a participar da seletiva municipal, que irá acontecer dia 29/6. Os projetos que forem selecionados na etapa municipal serão representados aqui na etapa presencial pelos 2 estudantes e o professor. Então, se por acaso a sua escola, os 2 projetos da sua escola forem selecionados para a etapa municipal, então cada projeto, né, a equipe é composta por 2 estudantes e um professor. Pode falar, William. Cleito, boa tarde. Boa tarde. No caso, né, quantos projetos vocês vão selecionar, né, na etapa virtual? A quantidade? Vocês têm a quantidade? William, isso é uma coisa que nós estamos definindo aqui ainda como comissão, tá? Mas eu creio que vai ser algo próximo do que aconteceu na seletiva da UES, tá bom? Pronto, tá certo. Tá? Agora isso é uma coisa que nós estamos definindo aqui ainda. Certo? Então, pessoal, neste dia, a equipe formada por 2 estudantes e um professor de cada categoria, né? O tempo de apresentação que esses estudantes terão serão de 10 minutos, né? O professor vai poder assistir, só não vai poder intervir. Quais materiais serão permitidos? Pode falar, Luana.
professor pode orientar os dois projetos, o PCD e o regular? Oi? Um professor pode orientar dois projetos ao mesmo tempo, o PCD e o outro regular? Pode sim. Agora, um estudante é que não pode participar das duas categorias, mas o professor pode. Certo? Pronto. Pessoal, materiais permitidos para apresentação no dia da etapa municipal. A gente vai, a apresentação no PowerPoint do projeto, aí agora sim, em relação ao formato da apresentação, vocês são livres para apresentar no PowerPoint da forma com que vocês acharem melhor. A gente não vai deixar isso fechado, tá? Então, se vocês quiserem trazer um modelo de banner estático e projetar no dia, ou então trazer dividido em slides, isso está livre, fica a critério de vocês. Tá certo? E é muito importante que vocês tenham em mãos esse caderno de campo físico. Sabe que o diferente da UES, que ele não pede o caderno de campo, o Ceará Científico é requisito e tem uma pontuação específica, né, para o caderno de campo. E da mesma forma a gente vai também, claro que vai ter uma pontuação específica para o caderno de campo aqui na nossa etapa municipal. Pronto, outro detalhe aqui, ó. Quem é que irá para os projetos que irão, né, para a etapa da regional da CRED? Apenas o primeiro lugar a categoria pesquisa júnior e o primeiro lugar na categoria pesquisa júnior PCD. Certo? Mas muito provavelmente a gente vai ter aquela distribuição de medalhas, né, de primeiro, segundo e terceiro colocado, tá bom? Aqui eu fiz um recorte do edital com os elementos necessários para a escrita do projeto. Se vocês observarem, é semelhante ao da UES, tá? Então, a questão em relação a título, autor, resumo, palavra-chave, né? E assim por diante, tem a quantidade mínima e quantidade máxima de palavras. É muito importante que vocês se atentem a essa estrutura da escrita do projeto. Isso se aplica para as duas categorias. Os critérios de avaliação, também que é um recorte do critério de avaliação do edital do Ceará Científico. Aí, quanto a esses critérios de avaliação, que fala sobre criatividade, relevância, conhecimento científico, impacto para a construção de uma sociedade que promova ciência e cidadania, materiais e métodos conectados, clareza, né? Aí vem banner, caderno de campo, né, e processo participativo solidário. Vocês vão observar que cada critério de avaliação, ele tem uma pontuação. Só que para a etapa municipal, nós não iremos considerar o banner, pessoal. Por isso que lá na etapa municipal, na orientação da etapa municipal, eu informei aqui, ó, o material, que o que a gente vai precisar, que você precisa trazer para a etapa municipal. Apenas uma apresentação em PowerPoint, que vocês estão livres para poder definir como é que vai ser essa apresentação e caderno de campo. Tá? Por quê? Porque a gente não vai cobrar aqui, na nossa etapa municipal, o banner. Não vai preciso. As duas escolas finalistas é que a gente vai se organizar e sentar para estruturar o banner para inserir no sistema da CRED no segundo semestre. Entendido? Tranquilo? Alguma dúvida? Rony, tem alguma pergunta no chat? Ou alguém queira tirar alguma dúvida agora? Acho que tranquilo, né? Ok, vamos prosseguir aqui, pessoal. Aqui eu trago o link do edital na íntegra. Na íntegra, a gente vai estar disponibilizando aqui esse material para vocês. Assim que terminar aqui, finalizar aqui a reunião, nossa comissão organizadora, né? Professor Cleiton, professor Paulo, professor Rony, que vocês já conhecem. Então, por favor, pessoal, qualquer dúvida, tá, sugestão, conversa com a gente, que a gente vai estar disponível para dialogar, para conversar, tá certo?
Só procurar esse pessoal aqui, para esse pessoal ajudar vocês. Meus queridos, eu queria finalizar essa parte, tá bom? Cleiton, você me ouve? Antônio? Cleiton? Oi, estou ouvindo. Pronto. Eu estou ouvindo um pouco ruim porque começou o intervalo aqui na escola, mas Tranquilo. uma dúvida. A gente executa aqui na escola desde 2024. Começou em 2024, 2025 e agora estamos executando em 2026. Certo. É um projeto que leva o nome de uma instituição extra-escola, mas é desenvolvido aqui com o professor, com os alunos. Uhum. Eu posso levar esse projeto, embora não seja de autoria da escola, de uma instituição extra-escola? Ele não tem origem na escola. Ele não é de origem da escola. Ele é um projeto dessa instituição que está sendo executado aqui em Caucaia, e segundo a pessoa disse, é a única escola que está sendo executada, mas a autoria é de uma outra instituição. Antônio, eu posso conversar com o Rony, com o Paulo, para a gente ver como é que a gente pode abordar essa situação, tá? Porque a gente, Vai enfrentar o teste. porque Vamos para a assim, reunião. porque assim, Não vou atender ninguém. vocês podem até ter a questão da parceria, mas tem que ficar algo bem claro na escrita do projeto, né? Isso é uma situação que a gente vai poder precisar conversar posteriormente. Eu estava até pensando, Certo. eu posso falar contigo no privado, assim, depois. Eu estava pensando aqui, se pudesse, aí eu pediria, claro, autorização da coordenação do projeto, que é uma coordenação estadual. Aí eu poderia falar contigo. Envolve muito a questão da geografia. Você poderia também pegar na questão do olhar da pesquisa em cima do que está acontecendo, né? Mas bem, é uma coisa que vocês precisam amadurecer essa ideia, tá bom? A gente vai amadurecendo essa ideia daqui também. Certo, pessoal? E assim, caso algum outro gestor, professor, tiver alguma dúvida em alguma situação como essa, nos procura, né, que a gente vai dialogando e tentando ajudá-los da melhor forma possível, tá certo? Pessoal, eu queria finalizar essa parte aqui, mas eu ainda tenho um outro assunto para tratar com vocês também, que é uma oportunidade também muito especial, que eu não poderia deixar de falar e aproveitar essa oportunidade que eu estou tendo aqui com vocês, tá? Mas, assim, quanto ao Ceará Científico, tranquilo, nenhuma dúvida, porque eu queria dar essa oportunidade para vocês conhecerem também um outro edital. Um edital a nível nacional, não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas a ArcelorMittal, ela trabalha com um edital nacional, que, se não me engano, ele iniciou em 2022, em que ele premia projetos já existentes na escola. Ele não quer que você crie outro projeto, mas ele quer conhecer o projeto da escola, e esse projeto, sendo premiado de fato, lá também tem uma premiação financeira também, tá? Ele é aberto a nível nacional, então eu queria aproveitar essa oportunidade de divulgar também, falar um pouquinho desse projeto, que eu acho que é uma oportunidade também para a gente conseguir mais visibilidade, vocês mostrarem de fato o trabalho de vocês a nível estadual, a nível nacional, tá? Então, o nome dele é Prêmio Nacional Liga STEAM, um futuro mais verde começa na escola. Esse é o tema desse edital esse ano, tá? Então, como eu falei, esse Prêmio Nacional Liga STEAM, ele existe desde 2022, ele é de origem da Fundação ArcelorMittal, tá? E ele trabalha com essa temática da abordagem STEAM. Ele trabalha ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Em 2026, eles estão com essa parceria com a Unesco e com a instituição Tríade Educacional para trabalhar o edital desse ano. E o edital desse ano, ele tem essa temática. Um futuro mais verde começa na escola. Tá? E eu creio que muitos dos projetos de vocês casam com essa temática.
Então, ele propõe que as escolas desenvolvam projetos educacionais capazes de responder de forma concreta, contextualizada, os desafios da crise climática e da sustentabilidade, que foram temas que nós trabalhamos também na conferência do ano passado. O objetivo desse edital, né, é justamente fomentar e desenvolver projetos educacionais no âmbito da escola pública, tá? E é um edital específico apenas para as escolas da rede pública brasileira, não tem uma concorrência com escola particular. E ele trabalha essa abordagem, a abordagem STEAM, né? A educação verde, né? Para promover essa transição das escolas. E ele tem essa proposta em parceria com a Unesco, como eu já havia falado, e a Unesco existe uma certificação também, que fica aqui, caso vocês tenham curiosidade, a Unesco existe uma certificação em escola verde, que vocês podem entrar no site da Unesco, se inscrever para essa certificação, já que já é um outro braço, tá? Quem quiser ter uma certificação internacional pela Unesco, aqui também é uma outra oportunidade, certo? Esse da ArcelorMittal, ele não dá essa certificação, mas se você entrar no site da Unesco, você pode trabalhar essa certificação em escola verde. Existe aqui um cronograma um pouco mais apertado do que esse do Ceará Científico, tá? Porque mas assim, para quem já tem um projeto escrito, eu creio que dá certo. Ele tem até o dia 3 de julho. Não está tão próximo não, né? Mas até 3 de julho, vou até verificar aqui, mas eu vou verificar até 3 de julho, sim. Para vocês lançarem nessa plataforma deles o projeto da escola, tá? Até o dia 24, eles vão avaliar, aí tem todo um procedimento aqui de um cronograma de atividades desse edital. A gente vai disponibilizar aqui o site, tá, desse prêmio, desse edital 2026, o site, o link de inscrição que está aqui do lado, que vai junto com esse material. Agora, um interessante também é que ele trabalha com essas 3 categorias. No caso, nós aqui, a rede municipal, a gente se encaixaria nas 2 primeiras categorias, categoria 1 e 2. E também tem um bom incentivo, né? Que o primeiro lugar de cada uma dessas categorias, a escola, né, em parceria com o professor, recebe um valor financeiro, uma premiação no valor de R$25 mil. O segundo colocado recebe uma premiação de R$10 mil. O terceiro colocado recebe uma premiação de R$5 mil. Então, é mais uma oportunidade que nós temos de participar, de divulgar o nosso trabalho e de sermos reconhecidos. Então, eu deixo aqui esse convite para que vocês visitem esse site, conheçam esse edital e, se possível, de fato, participe. Eu gostaria muito, muito mesmo que a gente tivesse uma representatividade aqui do município concorrendo essa premiação desse edital da ArcelorMittal. Eu gostaria muito mesmo. E caso alguém se interesse de fato, nos procure, pessoal, para a gente dar esse apoio. Certo? Alguém gostaria de comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Onde tem alguma dúvida no chat? Certo. Pessoal, aproveitando, por favor, eu até pedi no chat, mas só reforçar aqui, quem não, vocês possam colocar o nome de vocês e qual a sua escola lá no chat para poder registrar aqui a frequência, tá certo? Tem não, né? Tá. Tem uma mão levantada aqui, eu não sei de quem é. Pronto, professor André Herculano. Professor André Herculano. Fica à vontade. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, professor Cleito. Boa tarde, professor Rony. Peço desculpa a vocês por não abrir a câmera, estou me recuperando aqui de uma cirurgia, mas eu não podia deixar de passar por aqui e agradecer a todos vocês, a todos os gestores. Gestores e professores que a gente tem, ou só gestores, professor Cleiton? Gestores e professores.
gestores e professores, né? E assim, dizer da honra, eu sempre digo isso nas oportunidades que temos de nos encontrar, mas o trabalho que vocês vêm fazendo, vêm mobilizando e realizando nas escolas, tem sido, assim, para a gente, motivo de muito orgulho. Vocês se destacam realmente em todas as feiras que a gente tem participado, em todos os trabalhos que os meninos tomam aí à frente, né? O Cleiton nos programas e projetos, os meninos na avaliação e no ensino, para esse suporte para vocês, e o resultado, né, do protagonismo dos estudantes das nossas escolas tem sido, assim, para a gente um motivo de muito orgulho. E aí eu pedi ao Cleiton para poder, na hora da reunião, me avisar. Nessa semana eu ainda estou afastada, mas eu não podia passar esse momento sem agradecer a todos vocês da escola e também ao professor Cleiton e aos professores que têm feito essa parceria com a gente lá da avaliação e do setor de ensino. Estou aqui ouvindo, o Cleiton tem sempre conversado comigo, discutido, apresentado as propostas, e a gente fica vibrando lá na torcida, já fica encantada quando tem a apresentação dos meninos para a gente nas municipais, e fica uma verdadeira torcida, uma imensa torcida, quando a gente vai fazer algo que já tem uma esfera maior. Então, gente, aqui eu passei mesmo para agradecer. Eu ainda não tinha feito isso, mas é muito importante esse reconhecimento desse trabalho diante de tantas demandas que vocês têm e da forma como a Alcaia vem se destacando e vem, né, figurando sempre dentro das feiras e das Olimpíadas que a gente tem participado, e esse sucesso é de vocês. É isso, professor. Obrigado, professora Andréa. Estamos aqui aguardando seu retorno, tá bom? Obrigado pela participação. Professor Paulo, professor Rony, gostaria de falar alguma coisa? Alguma coisa que eu esqueci? Fala, contemplou, né? Com certeza. Professora Andréa queria falar, mais uma vez? Sim, professor, é porque eu entrei depois que vocês já haviam iniciado, e só para reforçar que eu não sei se você já fez isso, professor Cleiton, para os gestores, a questão de fazer questionário lá do selo Unicef. Eu tenho atendido sim. Hoje o dia todo, tem gestor que tem entrado em contato comigo, perguntando como é que deve ser feito. A gente tem orientado, e eu gostaria de dizer para os gestores que estão aqui presentes, se tiverem alguma dificuldade, entrem em contato conosco por telefone, e se ainda assim não conseguirem resolver, por gentileza, nos procure lá no setor de programas e projetos. O professor Cleiton é a pessoa responsável por esse resultado sistêmico, mas qualquer um de nós da equipe pode dar esse apoio a vocês. É importante que todas as escolas façam, e a gente tem uma data, essa data ela não é estipulada pela Secretaria de Educação, ela é uma data que é estipulada pelo próprio selo Unicef, e a gente precisa que esse questionário seja respondido, porque disso que vem a nossa pontuação em uma das ações, tá certo? Então, eu nem gosto de estar misturando assuntos nas reuniões, mas, assim, toda a oportunidade que a gente tem de encontrar com vocês, é importante que a gente faça esse lembrete. Também a gente, quando vocês respondem, e aí vocês podem até nos perguntar, mas a minha escola já fez, e por que eu estou recebendo de novo o lembrete? É porque, assim, a gente não tem essa atualização em tempo real. Quando vocês respondem esse questionário, ele não chega para a gente a resposta, ele vai direto para o Unicef. Então, às vezes, quando o Unicef manda, ele manda a quantidade de escolas, ou então manda desatualizado. Então, até para assegurar, só reforçando o que o professor Cleiton já disse lá no início, por gentileza, preencham e fotografem a página quando vocês enviarem e mandem para a gente, tá certo? No mais, eu quero desejar sucesso a vocês e dizer que é uma honra muito grande fazer parte dessa grande equipe. Muito obrigada. Obrigado, professora Andréa. Pessoal, esse questionário que a professora Andréa mencionou agora,
É justamente um questionário que está disponível no site do selo Unicef, voltado para um questionamento sobre água, saneamento e higiene. A gente precisa que todas as escolas respondam, tá, o quanto antes, para que a gente consiga bater essa meta, né, e ter mais essa pontuação crescida, né, para garantir o selo Unicef desta edição. Professor Paulo? Pronto, amigo. Agradecer, né, as suas palavras, sua explanação, foi assim de grande valia, e reforçando também com os colegas gestores da importância, né, de estar conversando até com os professores que não tiveram oportunidade de estar assistindo, né, por conta de estar em sala. Felizmente vai estar gravada, né, tem essa vantagem de a gente estar repassando, e foi o que nós estávamos alinhando aqui, né, enquanto formação, de estar repassando esse link desse momento gravado, para até em função do tempo, porque as nossas formações vão ser a partir do dia 8 de junho, então já fica um tanto mais corrido. Então a gente vai tentar agilizar o contato com os professores no grupo, e também contando com o reforço dos colegas gestores que têm um contato direto com eles, né, para tentar dar mais celeridade a esse processo, para que a gente possa ter mais e mais qualidade nos nossos trabalhos, né? A gente já sabe que o tempo é algo assim que foge um pouco do nosso controle, né? Já vem como é que a gente diz, de instâncias superiores, mas de acordo com o que a gente vai podendo fazer, a gente alinhando aqui o processo, vai ficar bonito de se ver futuramente. E muito obrigado. Pronto, obrigado, professor Paulo. Um abraço aí para os demais formadores que eu estou vendo aqui na câmera. Então, pessoal, boa tarde, obrigado aí por ter nos escutado, tá certo? E qualquer dúvida, nos procure, a gente vai estar aqui à disposição para apoiá-los em mais essa etapa. E lembrando que em breve também iremos falar sobre outra seletiva, que é o Ceará Faz Ciência. Tá certo? Um grande abraço, pessoal, boa tarde. Até mais. Luana, gostaria de falar, Luana? Oi, Luana. Outra dúvida, Cleiton, é porque Pode assim, eu já falar. estou aqui com o edital, e na minha leitura aqui eu não estou a questão da deficiência, só alguns. E no caso da aluno, a deficiência dele é TDAH, que é o 510-90.2. Tem como ver com a comissão do Ceará Científico se TDAH entra como PCD? Eu posso ver. Não está muito claro, entendeu? Tem Eu a posso questão, ver. tem a questão do transtorno espectro autista, aí tem um trecho que depois que você vai ler, né? É assim, transtorno, enfim, é tudo que abrange a questão do autismo. Aí eu não sei se engloba, enfim, não ficou claro para mim. Tem como verificar? Vou verificar assim. Me diga uma coisa, mas ele tem algum registro, cadastro no CIG com essa situação? Sim, está registrado no CIG, né? Verifiquei com o secretário. Pronto. Então, E pronto, então a laudo, gente... e relatório. Pronto. Então, assim, me procura Porém, no particular. no caso, é TDAH, né? Certo, certo. Pronto. Quando eu vou verificar isso com a coordenação e te passo, sim, assim que possível, tá bom? Oi, pessoal, muito obrigado. Boa tarde, tá? E vamos nos falando e até a próxima. Grande abraço.